queria falar com vocês sobre o tratamento do autismo com dietas. Eu sei que muitos pais recorrem a dietas de exclusão na esperança de que o comportamento autista do seu filho, da sua filha, vai melhorar. Então eu queria te explicar de onde vem essa intervenção, como é que essa história toda surgiu. Eu tenho a impressão que essa intervenção se tornou cada vez mais comum e tenho conhecimento que muitos profissionais de saúde, mundo afora, usam a dieta para tratar crianças com transtorno do espectro autista. O tratamento do autismo com dietas fundamenta-se na ideia que foi inaugurada em 1979 por um pesquisador chamado Jaak Panksepp, o Panksepp. Ele publicou um estudo chamado Uma Teoria Neuroquímica do Autismo. Está aqui a primeira parte do trabalho dele. Ele era um neurocientista, faleceu recentemente. Ele estudou a neurociência das emoções, cunhou o termo neurociência afetiva, era um pesquisador sério e ele criou a teoria do excesso de opioides como a causa do autismo. Então, já que ele fala tanto de opioides, deixa eu mencionar o que são os opioides. São derivados do ópio, aquela substância extraída de uma linda flor chamada papoula, tá certo? E existem inúmeras substâncias derivadas do ópio, inclusive medicamentos, como a morfina e a codeína, que são substâncias naturais, a meperidina e o fentanil, que são substâncias sintéticas derivadas da morfina, e a heroína, que é uma droga ilícita, conhecida, né, mencionada por muita gente. Bom, essas 4 primeiras substâncias, elas são usadas frequentemente nos hospitais do mundo inteiro como analgésicos e sedativos. Então, eu quero enfatizar que os opioides têm propriedades analgésicas e sedativas. Voltando para o trabalho do Panksepp, ele menciona que a teoria dele se baseia na primeira premissa de que o problema fundamental da criança autista é emocional. E a segunda premissa dele é que os sinais sociais, como ser tocado, ser ninado, a mãe falar amorosamente com a criança, chegam à mente através de uma via neural opioide ou através de uma substância mensageira opioide. Eu discordo das duas premissas, mas esse não é o principal problema do trabalho dele. O que ele fez? O Panksepp trabalhou muito com ratos de laboratório. Ele injetou pequenas doses de morfina nos ratinhos e ele observou as consequências da morfina no comportamento dos ratinhos. Então, os animais não sentiram dor física, eles não choravam, como os outros animais choravam, eles mostraram apego precário a outros animais, não demonstravam nenhum interesse em se aproximar dos seus pares e mostraram um comportamento persistente quando não havia uma recompensa externa como um alimento. Ele observou essas características que eu estou descrevendo ipsis literis o que está escrito no trabalho dele, e ele encontrou semelhanças com o comportamento do autista. Por pura extrapolação, ele conclui que o autismo decorre do excesso de atividade do sistema opioide cerebral da própria criança, o chamado sistema opioide endógeno, que são as endorfinas. Então, na minha opinião, há um salto de fé, ele contorna qualquer restrição lógica para comparar o comportamento dos ratinhos quando recebem morfina com crianças autistas. Lembrem-se que os opioides têm efeitos
sedativos e analgésicos. Essas 5 características aqui, elas são, se não todas, quase todas explicadas por essas propriedades farmacológicas. Muito bem. Anos depois, veio um indivíduo chamado Reichelt e ele relatou o aumento de peptídeos na urina de crianças autistas. Logo em seguida, o Shattuck publicou achados similares. E aí, nos anos seguintes, demonstrou-se que o glúten presente no trigo, é uma proteína do trigo, o glúten pode ser degradado parcialmente em gluteomorfinas e a caseína em caseomorfina. E aí rapidamente surgiram relatos de casos mencionando que crianças autistas tratadas com dietas sem glúten e sem caseína obtiveram uma melhora do comportamento. E isso abriu as portas para uma série de experiências empíricas usando essas dietas no autismo. Muito bem. Como é que essa dieta é feita? Todos os alimentos contendo glúten, ou seja, trigo, os alimentos contendo os cereais trigo, centeio e cevada são excluídos. Todos os laticínios que contêm caseína são excluídos. Por exemplo, você pode fazer um pão à base de farinha de arroz. Não é? As dietas desse tipo são mais caras do que as dietas comuns das crianças. Bom, os interessados no assunto podem consultar um estudo interessante, publicado em 2001, é uma pena que esteja em inglês, que é um resumo de todos os trabalhos publicados sobre esse tipo de intervenção no autismo. Tá bem? Em 1998, veio o famosíssimo artigo do Wakefield. Eu já descrevi bastante o trabalho dele no vídeo da guerra contra as vacinas, não vou me estender muito aqui, mas por que eu estou mencionando de novo o trabalho dele? Porque o artigo dele fundamenta tudo que surgiu, tudo que foi fortalecido para a intervenção nutricional no autismo. Ele estudou 12 crianças, ele descreveu uma doença nova, chamada hiperplasia nodular linfóide, e ele afirmou que essa doença nova produziria um estado inflamatório no intestino que aumenta a permeabilidade da mucosa, permitindo uma maior absorção das proteínas da dieta, e essas proteínas exercem efeitos opioides no cérebro, alterando o desenvolvimento da criança. Então, do ponto de vista do mecanismo de como a inflamação do intestino produz o autismo, o mecanismo está descrito por Wakefield. Então, a palavra inflamação, eu tenho a impressão que foi ele que introduziu essa voltinha na teoria, isso ganhou uma veracidade na teoria do uso da dieta para o autismo. Qual é o grande problema desta teoria? É que o trabalho do Wakefield, como vocês já sabem, foi completamente invalidado. Ele foi banido da medicina após uma longa investigação. Essa suposta doença, hiperplasia nodular linfóide, ela não existe. O trabalho dele foi completamente invalidado por falhas metodológicas inaceitáveis. Então, quais são as minhas conclusões preliminares sobre essa questão da dieta no autismo? A suposta inflamação do intestino jamais foi comprovada. Suponha que, de alguma maneira, as proteínas da dieta são, de fato, absorvidas em maior quantidade no intestino da criança autista. Há um segundo obstáculo. Talvez você não saiba que o cérebro ele é protegido por uma barreira hematoencefálica. O cérebro é um santuário, não por acaso, né? Então, essa barreira protege o cérebro da entrada de micro-organismos, da entrada de proteínas
de grande tamanho. Então, como é que essas gluteomorfinas e a casiomorfina, como é que elas vão chegar dentro do cérebro para exercer seus efeitos opioides? É preciso provar isso também. Então, por fim, o argumento de que o autismo decorre de um excesso de opioides, ele não se baseia em evidências científicas. Então, eu no próximo vídeo vou descrever os estudos científicos que analisaram a fundo essa proposta de tratamento. Até breve.